Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus estejam com todos. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Que o Espírito Santo de Deus venha transformar a vida. Fala comigo, Senhor Jesus. Fala com todos. Dá discernimento para mim a tua palavra exortar. Capacita-me, Senhor Jesus, para toda boa obra. Capacita para vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Capacita para vencer os dias maus. Sabedoria de Deus para conquistar a alma do Reino de Deus. Fala em cada coração, Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Manda anjo com espada de fogo circulando na minha família, livrando de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, guarda nós e por trás de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Lê a leitura aqui que se encontra no livro de 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É porque a palavra Jesus Cristo falou para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não andar, para a pessoa não andar ansioso, né? Nem pela comida, nem pelo dinheiro, nem pelo vestir, pelas coisas deste mundo, não andar ansioso. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas, Jesus falou. Aí está dizendo aqui, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Transpassaram a si mesmo, com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, fuja destas coisas, tá vendo? Mas tu, homem de Deus, fuja destas coisas. E segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, e a paciência. E a mansidão, a paciência e a mansidão. Porque as pessoas dizem que é salvo pela fé, somente pela fé, pelo amor. Estou falando esse dia a respeito da fé e do amor. E da graça. Está aqui as ordenanças, não é? Se fosse somente a fé, o amor, somos salvos pela graça, Deus não tinha deixado as ordenanças, os ensinamentos para nós viver por eles. Aí as pessoas vivem
na prática do erro. E dizendo que está tudo bem, está tudo certo. Mas não está. Mas não está. Nós temos que agir da forma que Deus, que a graça de Deus está pedindo. Nós temos que agir da forma que a graça de Deus está pedindo. Agora, se nós for agir de nosso jeito e dizer estamos salvos, pelo amor, pela fé, aí está um fracasso muito grande nessa geração. As pessoas se ligam às coisas materiais, se pega a dinheiro, as coisas deste mundo. E o mais importante, que é Jesus, as pessoas abandonam. Como está dizendo aqui, ó. Capítulo 6, versículo 10. Olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá vendo? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É desse jeito, viu? É desse jeito. Aí diz assim, é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, tá vendo? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí está dizendo, mas tu, homem de Deus, fuge destas coisas. Mas tu, homem de Deus, fuja destas coisas. Fuja dessas coisas. Eu estou falando que a riqueza é coisa ruim. Não é. A pessoa conquistar, trabalhar e conquistar as coisas é bom. A pessoa não está perdido por isso. Perdido é a pessoa se pegar as coisas. Se pegar o dinheiro, se pegar as coisas deste mundo, as coisas materiais. Muitos nessa cobiça se desviaram da fé. E transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está dizendo aqui. Não é eu que estou inventando, não, o que está escrito na Bíblia. Pode pegar a Bíblia, se você tiver uma Bíblia em sua casa. Se você não acreditar no que eu estou falando, pega a sua Bíblia em casa e lê. É no livro de 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Aí lê, com atenção. Muitos nessas cobiças se desviaram da fé. Quando você se pega as coisas materiais, você se desviou da fé. É como é que eles somos salvos pela fé. Tendo pego as coisas materiais. Como está dizendo aqui, olha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, tá vendo? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. E se transpassaram a si mesmo, com muitas dores, tá vendo? E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, fuja destas coisas.
Você é homem de Deus? Você é mulher de Deus? Fuja dessas coisas. Fuja dessas coisas. Meu irmão, meu amigo, eu estou aqui para falar a verdade. Se alguém gostar do que eu estou falando, glória a Deus. E se não gostar, dou glórias a Deus também, porque eu estou falando a verdade. Eu dou glórias a Deus porque estou falando a verdade. Que muitos não têm coragem de falar. Você pode assumir um ministério com interesse, imaginando em crescer materialmente. Você pode assumir um ministério pensando em crescer materialmente. Se você assumir um ministério, você tem que assumir pensando em crescer espiritualmente. Espiritualmente. Agora, se você se pegar as coisas materiais, muito nessas cobiças, se desviar da fé. Muita gente está na igreja, pede a oferta, pede o dízimo. Muitos aplicam, não é? A oferta, o dízimo, da forma que a Bíblia manda. E outros não. Outros avançam sinais. Outros avançam sinais. Não age da forma que a Bíblia manda. Aí onde está? Trabalhando na obra do Senhor, pensando em crescer materialmente. Mas se você quer crescer, queira crescer espiritualmente. Espiritualmente, aí sim. Aí está dizendo aqui, muitos nessa cobiça, muitos nessa cobiça, se desviaram da fé. Desviaram da fé. Traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, tá vendo? Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. E segue a justiça. E segue a justiça, a piedade, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Amém? A ordenança de Deus como é? Ninguém pense em crescer, viver falando no nome de Deus e pensando em crescer. E crescer materialmente, não. Faça a obra de Deus no sentido de crescer espiritualmente você e os que estiver ouvindo, crescer espiritualmente. Agora, se for pego as coisas material, pego as coisas deste mundo, muitos se desviam da fé, como está dizendo aqui, muitos se desviaram da fé e traspasaram assim mesmo com muitas dores. Deixaram de se apegar a Deus para se apegar às coisas materiais. Aí onde está o fracasso do ser humano? É aí. Pois é, minha gente, a palavra está esclarecida. Eu não falo de mim mesmo, eu falo o que está escrito. Eu não posso negar. Doa em quem doer, a verdade tem que ser dita. Se, como Jesus diz, sereis minha testemunha, como é que eu vou ser testemunha de Jesus?
Se eu for pregar ao contrário, eu posso ter testemunho, porque Jesus não mente, ele não é mentiroso. E o mentiroso não entra no céu. Se Deus deixa a Bíblia para a pessoa anunciar a palavra para as pessoas, eu vou e prego de outra forma, age de outra forma. Eu tenho que falar o que está escrito. E se eu não agir? E se ela não agir, alguém pode dizer da forma? Aí é problema meu. Problema meu, entre eu e Deus. Se eu não agir da forma que Deus está mandando, quem vai pagar o preço é eu. Porque estou sendo enganadora, estou sendo falsa. Estou só falsificando a palavra, né? E aí vou pagar o preço, né? Quem vai pagar o preço é eu. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, estou aqui para falar a verdade. Doa em quem doer, mas a verdade tem que ser dita. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Pois é, minha gente, se vocês quiserem compartilhar essas palavras com os outros, é bom. Se vocês quiserem escrever nos comentários, vocês estão trabalhando para o crescimento da obra de Deus no mundo. E Deus chamou nós para isso. Deus chamou nós para isso. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor agora? A palavra de Deus é fiel e verdadeira, hein, minha gente? Nós não podemos aumentar nem diminuir. Uau! Nem um jota e nem um tio nós não podemos diminuir. Nem um jota e nem um tio nós não podemos diminuir. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós não podemos aumentar e nem diminuir. A palavra de Deus tem que ser dita. Glória a Deus. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem dar, pelo céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Tão ditoso então esse meu coração, conhecendo o excesso do amor.
morreu numa cruz, morreu para salvar. Ele morreu para salvar a mim, a você. Mas nós temos que abrir o coração para Ele. Nós temos que dar ouvido às ordenanças dEle. Viver para Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós temos que viver para Ele. Se retroceder, Ele diz, se retroceder, a mim não compraz. Se retroceder, a minha alma não compraz. É desse jeito. Ou nós damos ouvido à voz de Deus, então, vamos dar ouvido à voz de quem? Do maligno. Ele diz, não dê lugar ao diabo. Existiu o diabo que ele fugirá de vós. Dê lugar a Deus. É assim. Dê lugar a Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E o diabo é um mentiroso. Ele é o pai da mentira, ele é um mentiroso. Certo, minha gente? Que Deus abençoe. Que Deus toque no coração de cada um. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.